Amados irmãos, pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez aqui reunidos e nós vamos estar estudando a palavra de Deus, como temos feito aqui tantas vezes, e queremos continuar a fazer, ok? Pedimos que Deus nos ajude, nos abençoe, possa estar assim nos orientando com sua graça, com a sua misericórdia infalível. Nós temos um assunto difícil para estudar, eu acho, e precisamos ter bastante atenção naquilo que nós vamos estar trabalhando aqui nessa noite com os amados. Deixe-me achar aqui, por gentileza, me permitam, um arquivo que eu tenho aqui, e talvez nós precisemos consultá-lo à medida que formos traçando aqui nosso trabalho. Ok. Vamos quem tem, não sei quantos tem aqui, né? A confissão de fé, mas quem não tem pode estar ouvindo, né? Nós vamos iniciar aqui. Vamos orar. Curva sua cabeça. Pai, nós pedimos tua graça, tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nessa hora a tratar deste assunto deveras importante para nós. Nós reconhecemos a nossa limitação em entender esta matéria e precisamos do teu auxílio, Senhor. Que o teu Espírito nos ilumine a mente e o coração. Nos ajude cada irmão aqui neste lugar. É a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos abrir capítulo 3 da nossa confissão. Bem, meus irmãos, inicialmente, e aí eu gostaria que a gente pudesse ter um estudo participativo, até porque à medida que vocês forem podendo participar, perguntando, expondo as dúvidas, isso vai também me ajudando aqui a encaixar melhor o assunto. Então eu não fico só tentando falar o que está na minha cabeça e de repente eu não consiga responder uma dúvida de vocês, mas à medida que vocês forem pedindo a palavra, expondo uma situação, então se você pediu a palavra, tiver um raciocínio, eu dou assim, você aguarda um pouquinho para eu não perder o fio da meada, e à medida que você for expondo essa dúvida, colocando, a gente vai podendo encaixar as respostas aí teológicas e principalmente as respostas bíblicas, ok? Bom, eu já comecei dizendo que é um assunto não dos mais fáceis. Então não vou dizer que é difícil para vocês não ficarem com medo, certo? Não precisam ter medo. Mas eu preciso inicialmente dizer que não é uma coisinha também bobinha e que com 2 palitos a gente resolve o negócio. Vocês precisam focar, colocar a mente de vocês no foco. Se vocês estiverem me ouvindo aqui no momento, pensando na conta de água para pagar amanhã, que está atrasada 15 dias, e já está ameaçando cortar, você vai chegar no momento que você vai fazer uma pergunta justamente porque você não entendeu o que eu acabei de dizer. Então assim, foco, guarde, reserve as energias da sua memória para tentar entender. Se esforce, eu conto com o seu esforço. Eu trabalho daqui e vocês trabalham daí, ok? Então, esse assunto, nós vamos... eu vou fazer a leitura de novo do artigo. Eu quero que vocês escutem com muita atenção, irmãos. Diz assim: o capítulo 3 da Confissão de Fé trata dos eternos decretos de Deus. Diz o seguinte: desde toda a eternidade,
e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou, livre e inalteravelmente, tudo quanto acontece. Ouviram isso? Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Eu vou explicar tudo isso a vocês. Aí diz o texto: antes estabelecidas. Então vamos começar do começo. Eu quero que nós possamos fazer uma leitura bíblica agora, por favor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 46, a partir do verso 9 até o verso 11. Nós partimos de um pressuposto, de uma ideia inicial, que aquilo que nós estamos lendo na confissão de fé é extraído da palavra de Deus. Então vamos ver esse texto do profeta Isaías, capítulo 46, a partir do verso 9. Ouçam a palavra de Deus e leiam, acompanhem aí, olhando o texto. Diz assim: diz o Senhor: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Voltem, por favor, para o verso 10. Acho que esse verso, ele é um versículo chave, importantíssimo para a compreensão acerca dos decretos de Deus. Vejam, ele primeiro declara no verso 9 que ele é Deus e não há nenhum Deus semelhante a ele, e diz, vai dar razões. Ele vai dizer: vejam por que eu sou um Deus único, que não há um Deus parecido comigo, não há outro. Ele diz as teses: desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Ou seja, antes das coisas acontecerem, o que é que Deus faz? Ele anuncia o que vai acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o que é que Deus diz? O meu conselho, o que? Permanecerá de pé. O meu conselho permanecerá de pé. E o que é o conselho de Deus aí no texto? Ele vai explicar na sequência. É que ele diz: farei toda a minha. Então, eu quero começar mesmo pela Bíblia. Eu vou começar mesmo pela Escritura com vocês. O texto está dizendo que Deus anuncia aos homens as coisas que vão acontecer muito antes delas acontecerem. Desde antes ele diz: vai acontecer assim, 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 assim. E ele está dizendo que nenhum Deus pode fazer isso, além dele. Não há um outro Deus semelhante a ele. E aí ele diz: eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram. E aí todos nós concordamos que Deus
sabe todas as coisas, mas a parte que para mim é muito preciosa é essa em seguida. Ele diz, Deus diz, eu digo, o meu conselho permanecerá de pé. O que ele está dizendo? Que o meu conselho vai ficar firme, que o meu conselho não pode ser alterado, que o meu conselho não pode ser mudado, é firme, de pé, não pode ser mudado. O conselho de Deus é firme. Aí ele diz, por que é assim? Ele diz, porque é a minha vontade e eu vou cumprir, eu vou fazer toda a minha vontade. Então, a vontade de Deus que se realiza na história é o propósito de Deus estabelecido por Deus. Ele diz que é o conselho de quem? Dos homens ou dele? É o conselho dele. É o propósito dele. É a vontade dele. Então observe. Coisas boas e coisas ruins. Concordam comigo? Deus está falando disso. Ele não está dizendo só coisas boas. Ele está colocando tudo aqui. Ele diz assim, as coisas boas e ruins. Veja uma coisa comigo. Quando José estava no Egito, e ele estava preso porque a mulher do Potifar tinha levantado uma calúnia, foi um falso testemunho contra ele. Disse que o rapaz tinha agarrado ela na força, tentado violentá-la, e ela se livrou dele, mas segurou a capa. E ele foi para onde? Para a prisão. E ele ficou lá um bom tempo, 2 anos. Mas lembram que tinha mais 2 indivíduos presos lá com ele? Quem era? O padeiro mor, chefe, e o copeiro, que servia, né? E ambos tiveram cada um sonho. E contaram esse sonho. E José disse ao padeiro, você vai ser enforcado. Não foi assim? Você vai perder a cabeça. Mas você, copeiro, você vai ser o quê? Devolvido ao seu serviço, instituído. Você vai voltar a servir o faraó na mão. Vai dar o cálice de faraó na mão, para ele beber vinho. O que aconteceu, irmãos? Se cumpriu. O padeiro morreu e o copeiro foi liberto e restituído ao seu serviço. Quem fez José saber que essas coisas iam acontecer assim e assim? Deus. Porque Deus conhece as coisas que antes que elas venham acontecer, e Ele faz saber as coisas que vão acontecer. Então, quando lemos a Escritura dizendo que Deus tem o poder de anunciar as coisas que ainda não aconteceram, e diz que essas coisas que não aconteceram ainda, mas que vão acontecer na história, no correr da história, essas coisas são o quê? O propósito de Deus. E que são também o quê? A vontade de... Não foi isso que nós lemos em Isaías ou não? O propósito firme, que não pode ser mudado, e a vontade que Ele fará cumprir. Ele está se referindo exatamente às coisas que Ele revela, que Ele faz saber antes, desde a antiguidade. Mas com certeza, Deus não faz os homens, ou não fez os homens saberem de todas as coisas que haveriam de acontecer no mundo. Ele não revelou tudo, Ele revelou algumas coisas. Então, observe, há muito mais escondido do conhecimento humano, mas que há de acontecer,
Mas que tudo isso já é conhecido por Deus, Deus já sabe. Tudo isso é o que? Um propósito de Deus. É o que? A vontade de Deus. E Ele mantém isso firme e Ele cumprirá isso no tempo certo. Muito bem. Isso é importante para nós. Aqui eu quero fazer uma distinção com os irmãos com respeito a duas coisas muito parecidas em linguagem, mas elas têm diferença. Nós lidamos na teologia, no estudo da teologia bíblica, com uma coisa que chamamos de vontade decretiva de Deus, ok? Vontade decretiva de Deus, ou seja, o decreto de Deus. O decreto de Deus é a vontade de Deus. O que é o decreto? É aquela vontade que Deus tem para tudo. E ela é decretiva porque essa vontade que Ele tem, que se cumpre na história, ela não pode ser mudada. Ela é um decreto. A ideia de um decreto é uma ordenança, é o estabelecimento de algo que não pode ser anulado, cancelado, alterado. Então, essa vontade de Deus, essa vontade decretiva de Deus, determina todas as coisas que vão acontecer na vida de cada pessoa desse mundo, em todos os tempos. Nós vamos ver isso na Escritura também. Mas nós fazemos distinção também, separação dessa vontade decretiva e um detalhe que eu não disse, vou falar agora, sobre a vontade decretiva de Deus. Ninguém pode cancelá-la. Isaías diz o que aí? Eu conselho a minha vontade. Essa vontade que fica de pé, que não muda, que vontade é essa? Isaías fala, vontade decretiva. É o decreto. Agora, notem, diferente dessa vontade, nós comumente chamamos a Bíblia, o que é correto, de Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus. E se você me perguntar assim, pastor, como eu posso, eu digo para você, eu digo primeiro, você precisa conhecer a vontade de Deus, saber o que Deus quer para a sua vida, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus deseja que você faça, que direção você tome. E então você pergunta, mas onde eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não é essa a pergunta? E que resposta eu tenho que lhe dar? Você deve conhecer a vontade de Deus na palavra de Deus, na Bíblia. Aqui você tem a vontade de Deus para a sua vida. Então, aqui a Escritura vai lhe dizer, vai lhe orientar, vai dizer. Agora a pergunta é, respondam com sinceridade. Essa vontade que está aqui na Bíblia, de Deus, para todos nós, ela pode ser resistida, ela pode ser não cumprida, não vivida, não obedecida. Não? Quer dizer que vocês obedecem tudo que está aqui? Porque eu não. Então, vou repetir. Olha, eu disse no início o quê? Mantenham o foco. Presta atenção, vou repetir, para você não cair na cilada. No laço. Chuta que é laço, irmão. Chuta que é laço. Qual a vontade de Deus? Na Bíblia.
Pastor, eu quero saber qual a vontade de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para como eu devo tratar a minha mulher, a mulher tratar o marido, como o pai deve tratar o filho. Porque a vontade de Deus é a direção de Deus para a nossa vida. Então eu digo a você que como conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para o que eu devo fazer e não fazer, eu devo buscar onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. E aí vem a pergunta: esta é a vontade de Deus para a nossa vida, é a palavra de Deus para a nossa vida. Mas esta vontade aqui pode ser resistida, pode ser não cumprida, pode ser desobedecida, sim ou não? Sim. Sim, assim, sim, errado. Quando a gente pega, o que a gente está fazendo se não desobedecer à vontade de Deus? Não é isso? Quando nós pecamos, é porque a gente desobedeceu à vontade de Deus. Ou a gente fez o que a vontade dele, a Bíblia, diz para não fazermos, ou a gente deixou de fazer aquilo que ela diz para a gente fazer. Então nós pecamos. Então nós falhamos em cumprir a vontade do Senhor. Agora note, essa vontade, ela é chamada de vontade, ouça bem, esta é a vontade preceptiva de Deus. Parece com aquela outra, né, que eu falei? A vontade o quê? Decretiva. Era bom que tivesse um quadro aqui escrevendo, mas tudo bem. Não. Então, a vontade decretiva é um decreto. Você não muda essa vontade. Você nem sabe qual que ela é no todo. Nem eu, nem ninguém. É a vontade de Deus. É tudo que Deus sabe que vai acontecer na minha vida, na sua, dos seus filhos, de cada pessoa. E isso vai se cumprir. É o decreto de Deus. Mas a vontade preceptiva vem de preceito da lei, as ordens da lei de Deus, da palavra de Deus. Esta vontade, ela é constantemente resistida pelos ímpios. O que é a vontade de Deus? A Bíblia diz para todos os homens: creem em Deus e obedeçam a Deus. Mas todos os homens estão crendo em Deus e obedecendo a Deus? Então eles estão resistindo a essa vontade. Então nós temos aqui esse painel. Nós devemos nos esforçar para andar por essa vontade. O homem resiste à vontade preceptiva, mas não Não a decretiva. a decretiva. A decretiva é o que vai se cumprir. Aí eu vou começar a trabalhar agora esse fundamento com vocês aqui, ok? Olhando, é bom que eu leia um texto bíblico agora. Vamos abrir a escritura no Salmo 139, por favor. Eu vou usar a Bíblia para a gente entender a confissão de fé. Em vez de usar a confissão de fé para entender a Bíblia, eu vou usar a Bíblia. Pelo menos aqui no decreto. Normalmente, a gente usaria a confissão para entender a Bíblia. Eu vou fazer o inverso. Vou usar a Bíblia para entender a confissão. 139, Salmo. Versículo 16. Olha o que está escrito aí, irmãos. Davi está orando. Olha o que ele diz: os teus olhos, os olhos de Deus, me viram a substância ainda informe. E está falando de quê aí? Quando Deus viu ele dentro da barriga da mãe dele, uma substância sem forma humana. Não é assim? Quando o espermatozoide do pai penetra o óvulo da mãe, uma forma ali, é algo, a substância lá no útero da mulher, mas que não tem forma. Davi está falando da vida intrauterina, lá no útero da mãe dele. Ele diz: os teus olhos me viram. Eu acho interessante isso aqui, porque tem pessoas que querem defender o aborto, dizendo que enquanto não se desenvolver um feto, não é vida.
ou não é um ser? Davi diz: eu era uma substância informe. Aquela substância informe era uma vida, era Davi, era ele. O texto vai para frente. Então quer dizer que aquela pílula no dia seguinte, Boa pergunta você me fez agora, e eu tenho pouca instrução sobre isso. Mas é interessante observar isso aí, porque se ela vai agir no dia seguinte, ela vai neutralizar o início daquilo que começou lá, né? Precisaria acessar isso, essa informação. Mas, então, a pílula do dia seguinte, pelo menos nesse momento, eu diria que é pecado. É pecado. Mas é um assunto que a gente poder estudar, né? Vamos para frente. Os teus olhos me viram uma substância informe. Agora veja essa parte da escritura. E aonde? No teu livro foram escritos todos os meus dias. O que Davi está dizendo aqui? Eu nem tinha forma ainda de ser humano, mas no teu livro já estavam escritos, estava escrita a minha história. Irmãos, agora observem, o que é a minha história, o que é a sua história? A minha história, a sua história, ela é o conjunto de eventos, de atos, é o registro da nossa história. O que Davi está dizendo então? Que ele nem tinha forma de gente na barriga da mãe dele, mas toda a história da vida dele estava escrita onde? No livro de Deus. A pergunta agora é: quem escreveu a história de Davi nesse livro? Foi Davi? Foi o acaso? Eu nunca nem ouvi dizer que o acaso tem mão. Quem escreveu a história de Davi no livro? Deus. Olha o resto. Verso 16 ainda. Cada um deles escrito, isto é, cada dia escrito, cada um dia escrito. E o que? Determinado. Cada dia escrito no livro e determinado. Quando que, irmãos? Nenhum dos dias havia ainda. Está dizendo Deus, ele está falando sobre o conhecimento de Deus. Ele diz: Senhor, teu conhecimento é assombroso. É negócio de botar medo, se a gente parar para pensar. É isso que ele está dizendo. É assombroso. Uma coisa assombrosa é uma coisa que coloca o que em nós? Faz o que nós? Medo. Davi está dizendo: eu não era nem gente ainda formada. Todos os dias da minha história, da minha vida, a pergunta é: a história de Davi, ela compreende eventos, decisões, ações boas e más? Sim ou não? Davi não fez só o que era bom. Davi adulterou, Davi mentiu, Davi mandou matar, coisas más, pecados. Ele diz: todos os meus dias, cada um deles estavam escritos no livro, estavam determinados. É o que nós falamos, o propósito firme de Deus, que corresponde à sua vontade cumprida. Nós chamamos isso de vontade. O que? Vontade. Vocês escrevem demais, gente. Decreto. O propósito firme, a vontade firme, que se cumpre, que ele até diz antes de acontecer algumas coisas que vão acontecer. Isso é a vontade decretiva, é a vontade determinada.
problema sério. Davi usa essa mesma palavra. Ele diz: cada um dos meus dias já estavam escritos. E cada um deles estava o quê? Determinado. Eu pergunto: alguma coisa na vida de Davi que já estava escrita no livro, que já estava determinada, podia não acontecer? Não faz sentido, porque se estava determinado, tinha que acontecer. Está determinado. É isso e acabou. Ok? Agora veja a confissão. Irmãos, você e eu podemos até ir contra a confissão de fé, até por uma falta de conhecimento. Mas contra as coisas que nós acabamos de ler, quem pode ser contrário? Quem pode se opor? Agora vejam o que a confissão de fé diz. Desde toda a eternidade, ou seja, está se referindo aqui período antes da criação, antes da criação, na eternidade. Na eternidade só havia Deus, mais nada. Não tinha anjo não, pastor? Não. E não. Os anjos fazem parte da criação. Antes da criação ou fora da criação, só há quem? Só Deus. Anjo é criatura ou não é criatura? E onde é que nós sabemos que Deus começa a criar? Então, quando Satanás cai, ele cai no momento que já existe um homem. Sim. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Jesus é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Eu estou perguntando quem é Deus. Se vocês disserem que Jesus é Deus, e ponto, vocês são unicistas. A resposta está errada. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quem é Deus? A Trindade é Deus. Jesus é só uma parte da resposta, mas não é a resposta completa. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quem havia antes da criação? Deus. Ora, e quem é Deus? Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Observem, sempre existiu a Trindade. Nunca houve um tempo em que não havia o Filho ou não havia o Pai. Em toda a eternidade houve Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não existe senão assim. Deus é isso, é assim: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa revelação que nos da Escritura de que Deus é um, mas que Deus são três pessoas: a pessoa do Pai é Deus, a pessoa do Filho é Deus e a pessoa do Espírito Santo é Deus. Isso é chamado na dogmática, na doutrina cristã, de Trindade Santíssima. Ok? Então sempre pensem nisso. Pergunta simples aqui, simples. Não tenho medo de responder, nem que seja errado. Não tenho medo. Em algum tempo, o filho deixará de ser filho, o pai deixará de ser pai? Jamais. Porque Deus só existe numa Trindade. Sempre assim. Observem, não custa nada. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Vamos ler juntos? Facinho, né? Vamos ler juntos? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Deus. Colossenses. Abra a Bíblia aí.
em Colossenses, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16. Acharam? Veja o que está escrito. Pois nele, falando de Jesus, do Filho, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Não foi isso que a gente viu lá em Gênesis? No princípio criou os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Agora leiam comigo o finalzinho. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, vejam só, Jesus está aí na criação. Às vezes a gente pensa que não. O Espírito Santo, há um texto em Jó que eu não me lembro agora, fala que o Espírito Santo estava criando. E na verdade a gente lê no próprio Gênesis e vê lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a Trindade, Deus criou, a Trindade estava criando. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Agora observem. Então, desde toda a eternidade se refere àquilo que aconteceu antes do mundo ser criado. Certo? Aí o texto da confissão diz: desde toda a eternidade, escutem bem, para não errar, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade. O que está sendo dito aqui para nós, irmãos? Que a vontade de Deus, ela é sábia, e esta é uma vontade santa. Santa. Então, pelo muito sábio e santo conselho da própria vontade de Deus, ele o que? Ordem e inalteravelmente tudo quanto acontece. Nós estamos falando da vontade decretiva. Sua vontade não pode ser alterada. Sua vontade não pode ser mudada. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, irmãos. E a pergunta que eu faço é: sejam honestos. Mesmo errando, falem. O que hoje Deus sabe que vai acontecer 100 anos lá na frente, daqui a 100 anos, o que Deus sabe hoje pode não vir a acontecer. Alguma coisa pode dar errado, pode mudar e sair diferente do que Ele sabe hoje. Não pode. Como é que Deus pode saber de uma coisa agora sobre sua vida que vai acontecer amanhã, e amanhã isso que Ele sabe hoje não vai acontecer? Então Deus não sabe. Ou Ele sabe ou Ele não sabe. Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Ele ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, irmãos. Observe, o ponto aqui que desafia a nossa capacidade e até escandaliza alguns é que tudo o que acontece na sua vida e na minha, tudo o que acontece no mundo está decretado por Deus. A linguagem aqui está ordenado, decretado por Deus. E Deus decreta o que vai acontecer, Ele ordena o que vai acontecer na eternidade de maneira livre. Ele não fez isso porque alguém o mandou fazer isso. Ele fez de modo sábio. Ninguém lhe deu um conselho. Ele não tomou conselho com ninguém. Quem deu conselho ao Senhor, né? Isaías fala disso, Paulo repete isso. Com quem ele tomou conselho, né? Para fazer uma coisa e fazer outra? Não. Pela sabedoria, ele ordena. Agora o texto diz: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Observe, por que a nossa confissão usa esta linguagem aqui? Por um detalhe: quando nós dizemos que Deus decretou todas as coisas que vão acontecer, que Deus ordenou tudo o que vai acontecer, alguém poderia dizer assim: espera lá, até o pecado?
Então, se Ele decretou os meus pecados, os seus pecados, então Deus é o autor do pecado. Cuidem nisso. Cuidem com isso. Deus não pode ser o autor do pecado. Como ele decreta todo o acontecimento, né, toda a história do homem. Aí se eu estava lendo algumas coisas que quem crucifica Cristo na cruz é o próprio Deus, no sentido de que ele decretou, ele deu o seu Filho único. Só que partindo desse pensamento onde ele decreta, mas não violenta a vontade da criatura, é correto dizer. Aí lança para aquele capítulo lá, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, né, que diz que Pilatos, Barrabás e muitas outras gente de Israel matam Cristo pela mão, pelo determinado, fala lá, Determinado propósito de Deus. Assim, fica muito confuso para a gente assim entender, porque Deus ele decreta aquilo, o que os caras vão fazer, só que Deus não tem, como se diz, diretamente a culpa daquilo, né? É a mesma questão do pecado quanto ele. Porque na eternidade da gente queda, com certeza, a partir desse pressuposto que ele escreve toda a história da eternidade também lá, da redenção humana, vai estar escrita, certamente estará escrita ou não. Sim. Acredito que sim. Aí o que acontece? Lá não vai haver queda. Aí a pergunta que o homem faz é por que Deus já fez tudo de forma perfeita? Né? É justamente esse porquê que nós não temos resposta. E temos. Aquilo que parece-nos perfeito não é o perfeito para Deus. Observe. Como é que a gente, pegando o gancho da fala do missionário, muito interessante isso que ele falou. Observe. Na nossa cabeça, a gente olha, Deus cria o homem, sim? Deus cria a mulher. Eles foram criados no estado de santidade, de perfeição. Eles não tinham pecado nenhum, ok? Mas eles tinham pecado. Mas Deus criou eles sem pecado ali, botou ali no jardim. Observe. Deus poderia não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, correto ou não? Quem foi que colocou a árvore lá? E ele que colocou poderia não colocar? Sim. Então se ele colocou aquela árvore ali, é porque esta era a sua vontade, sua perfeita vontade. Ele colocou. Mas tudo bem, isso não é um problema agora. Ele poderia ter feito alguma coisa que impedisse o homem de comer do fruto e viesse a pecar ou não? Mas ele fez? Pessoal, não, ele disse, não comam. Não comam. Mas ele poderia impedi-los de comer? Ou não poderia impedi-los de comer? Podia. Por exemplo, igual fala que o homem caiu e bota os anjos lá para não colocassem mais. Depois da queda, o homem sai, depois ele expulsa o homem do jardim e proíbe a entrada do homem. Como ele também poderia permitir que o homem entrasse. Não poderia? Mas ele proíbe. Ele impede. Ele fecha a entrada do jardim com anjos, uma espada de fogo. O ponto aqui é o seguinte, para o raciocínio da gente melhorar. Ele poderia não ter colocado a árvore, poderia ter impedido o homem de pecar, mas ele não impediu. Ele não quis impedir. Ele não quis impedir. Então, observe. Porque isso não foi assim como a gente... Aí a gente acha que, bom, se não tivesse havido aquela árvore,
Já já eu dou a palavra, irmã. E se o homem não tivesse comido, as coisas não estavam boas? Sim, não tinha pecado. Não era melhor assim? Ou não, irmãos? O mundo é melhor com o pecado ou sem o pecado? Sem pecado. Sem pecado, então, pastor, não tenha dúvida. Era muito melhor sem aquela árvore, era muito melhor sem o pecado de Adão. Eu concordo. Para que Deus criou todas as coisas que Ele criou, anjos, mundo, céu, homens e tudo, animais e tudo. Amém? Deus criou para a sua própria glória. Observe. Deus tinha necessidade de criar alguma coisa dessa? Deus precisava criar alguma coisa dessa? Deus não tem necessidade de nada. Ele não precisava criar nada. Então, ao criar, o que Ele está fazendo? Esbanjando do seu poder. Ele está fazendo para a sua própria glória, para o seu próprio deleite. Ok, isso é bom, isso é bonito. Então, numa humanidade sem a árvore e uma humanidade sem o pecado, Deus seria glorificado ou não? Agora observe, eu aprendi isso muitos anos depois. Lendo a Escritura um dia. Agora imagine, no mundo onde não há árvore, no mundo onde não há pecado, no mundo onde a morte não entra e reina, no mundo onde as criaturas não se tornam escravas de Satanás, precisa de um Redentor? Não. Precisa de sangue derramado na cruz? No mundo perfeito, Deus tem como manifestar sua maior prova de amor por suas criaturas? E a pergunta é, como Ele manifestou a maior prova de amor por suas criaturas? Quando Ele é glorificado numa sociedade que caiu, mas que foi redimida. Então a queda faz muito sentido. Aonde cria para a sua glória. Não faz sentido para nós. Ele nos pouparia de tanto problema. Mas o alvo, você tem que deslocar o foco de você e da sua comodidade, do seu. Deus de nada tendo em vista o seu bem-estar. Deus faz tudo para a sua própria glória. Eu fico pensando, como se parece que ele tem uma necessidade de mostrar essa glória através desse plano dele. E, assim, quando a gente vai para a realidade do universo, por exemplo, ele decretou a história de Rita. A gente sabe quem era Rita. Você vai ler a história de Rita, você vai ver um absurdo que talvez muita gente não tenha nem ideia. Por exemplo, também, uma criança recém-nascida, uma criança de 3 meses, 4, de 1 ano que é estuprada. A dor de um pai que vê um filho sendo peneirado de pai. Isso para um filho é uma das coisas que eu mais pavoro no medo. E assim, a gente tem 2 filhos e o exemplo que ele dá, será, são deixas que vêm na nossa mente falha, do homossexualismo, e saber que isso foi decretado por Deus. É onde a gente fica. Eu acho que o arminiano ele tentou tirar essa culpa de Deus errando, é claro. Mas quando ele olha, ele faz essa leitura do universo, de todo o problema da humanidade. Eu sei que a gente é egoísta, dizer assim, pensar na gente, mas eu acho assim, sei lá, me perdoe, mas eu acho que essa glória é um pouco ofuscada desse grande derramamento de sangue de tantas crianças, de tanta gente. Pronto. Me perdoe assim, mas não, você tem que pedir perdão a mim, não. Você tem que pedir perdão a Deus. Nós temos que submeter a nossa ignorância à sabedoria dele. Observe uma coisa, irmãos.
Importante ver isso. Olha só, interessante isso que você falou. Vou pegar um gancho aí. Eu buscar a minha própria glória é pecado. A Bíblia diz isso? A Bíblia nos desencoraja e até nos reprova se nós buscarmos a nossa própria glória. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz que a glória dele era a cruz de Cristo. Observa só, né? A glória dele estava no maior espetáculo de horror. Ninguém quer ter glória, se gloriar em coisas horrorosas. Veja só, qualquer um de nós, buscando a nossa própria glória, pecamos. Deus não. Por quê? Porque Ele tem direito. Ele tem o direito. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Observe, nós fazemos a mesma coisa na nossa casa. A gente passa batido e não vê. A gente faz a mesma coisa. Na sua casa, você tem direito sobre seus filhos. Seus filhos devem viver para lhe honrar. E você fará tudo que estiver ao seu alcance para que seu filho lhe traga respeito, lhe traga, preserve seu nome. Você exercerá suas capacidades e forças sobre seus filhos pequenos para que eles façam as coisas de acordo com a sua vontade. Isso para nós não é estranho. Trazer prazer para você. Você vai fazer com que você vai agir de modo que seu filho lhe traga prazer. Isso que é dentro da estrutura humana caída, até quando for possível, né? Chega num ponto que não dá mais, porque o moleque cresce, endurece o pescoço, fica com cangote duro e quer fazer o que quer, não é assim? Então, primeiro desafio: não é mais glorificado numa humanidade que nunca pecou e precisou ser redimida, do que Deus sendo glorificado numa humanidade que cai e para a qual Ele demonstra a maior prova de amor, que é dar o seu Filho em resgate de muitos. Deus é muito mais glorificado assim. Então, se Ele quer maior glória, o que Ele faz? Ele põe uma árvore e Ele não impede que o homem coma. E ali já, observe que a Escritura diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Agora vamos para o texto de Atos, que o missionário citou. É Atos capítulo 2, 22 e 23. Irmãos, é importante a gente alimentar a nossa mente, e eu acho que nesse sentido a teologia reformada nos é um grande privilégio, porque quanto mais nós entendermos a distância entre o Criador e a criatura humana, quanto mais nós entendermos, absorvermos com respeito à diferença do Criador para nós, coisas como estas, de que como que Deus pode render a Ele mesmo maior glória e querer maior glória por meio de coisas tão terríveis. Por que às vezes isso pode ser um choque na nossa cabeça? Em parte pode ser porque nós ainda não estamos trabalhando bem a diferença entre o Criador e a criatura. Só o fato de nós sabermos que Ele é o Criador, Ele não é criatura, que Ele é Deus, não é homem, só essa verdade já é suficiente para nos ensinar que Ele tem direitos que nós não temos, e que Ele tem determinações que nós não temos. A Escritura ela não entra em detalhes às vezes de determinadas coisas muito claro, mas ela diz que Ele faz isso de modo sábio e para a sua glória. Eu confesso aos irmãos, eu não compreendo tanto como que Ele pode ser glorificado na morte de 200 pessoas numa hora.
Mas sabe por que a gente olha as coisas assim, às vezes se assombra? Que a gente tem a insistente mania de olhar os eventos maus e ruins da história dos homens em flashes. E a gente, embora às vezes até já tenha isso aqui, a gente se perde e não põe isso na mesa. E não percebe que a história para Deus não é Hitler, não é a morte de 3.000, não é aquele ônibus que bateu e morreu com 50. A história é um conjunto completo. Então, quando eu tento entender as razões pelas quais Deus pode ser glorificado nesse evento isolado e naquele outro evento em particular, o que eu estou fazendo? Eu olho e não encontro conexão nesses eventos, nas mortes, nas tragédias, nas vitórias, nos sucessos. Está entendendo isso? Eu olho as coisas isoladas e eu não tenho capacidade, nenhum de nós tem capacidade de encontrar para todos esses pontos isolados desse conjunto ligação. Como é que isso está ligado nisso e aquilo naquilo? Você percebe isso agora? Aí a gente se perde tentando entender isoladamente pontos da história. Para Deus, a história não está acontecendo, a história é. Para Deus, a história é como um painel pintado e Ele está de frente dele, está vendo tudo. Ele sabe, desde o início até a consumação, a razão de cada desastre, de cada coisa feia, do estupro, com a violência. Ele sabe tudo está ali, é um extraordinário. E a única coisa que a Escritura diz é que nisso tudo Ele é glorificado. Eu não entendo, mas é. Vamos ver um pontinho dessa história, mas muito importante. Atos 2, 22 e 23. Veja o que diz o texto. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês acham que isso aqui entrou na minha cabeça? O que eu estou dizendo a vocês aqui, com certeza não resolve todos os nossos problemas. Eu sou ciente disso. E eu não estou tentando aqui resolver o que não pode ser resolvido. Certo? E eu quero dizer a vocês que isso aqui não entrou na minha cabeça da noite para o dia, não. Isso levou tempo. É normal. Veja o texto. Vamos olhar um ponto nessa história. Um ponto muito importante da história. 22. Pedro está pregando, né? Varões israelitas, atendei a esta palavra, a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora veja o versículo 3. Sendo este quem? Jesus, entregue, ele foi entregue pelo que? Determinado. Olha a palavra decreto aí. Determinação. Determinado o que? Desígnio e presciência de Deus. Aí ele diz: vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Então, os homens mataram crucificando. Agora, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 27 e 28. Vejam só. 27 e 28, capítulo 4 de Atos. Diz o texto: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então, Herodes, Pôncio Pilatos, alguns que não eram de Israel, outros tantos que eram de Israel, se ajuntaram contra quem? Contra Jesus. Verso 28. Ouçam muita atenção. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito
Lembra da palavra propósito lá em Isaías? O propósito dele é firme, a vontade dele se cumpre. Vejam, isso aqui aconteceu um pouco mais de 2000 anos atrás, que Jesus foi morto, né? Um pouco mais disso. Mas vocês lembram que 750 anos antes de Jesus nascer, o que ia acontecer com ele, Deus tinha já anunciado aos homens? Isaías capítulo 53. Ele será humilhado, como ovelha muda, levado ao matadouro, não vão fazer caso dele. Lembra? Isaías 53, o servo sofredor, é morto, né? A sua alma vai ser derramada, tal e tal. Então, observe. As coisas que aconteceram com Jesus por meio de Pilatos, de Herodes, de Judas, de todos os demais, lá já, já acabou. 5 minutos. E foi retornar aqui terça-feira que vem. Aí o texto diz: todas as coisas que aconteceram contra Jesus por meio de Pilatos, de Herodes, de judeus, gentios, quem havia determinado tudo aquilo? Deus. Era o propósito predeterminado por Deus. Lá na eternidade ele determinou todas as coisas. Tudo que haveria acontecer com Jesus. Agora a questão é essa aqui. Herodes, Pôncio, Pilatos, todos os homens, todo o mal que eles fizeram contra Jesus, tinha que ser assim feito. Deus já tinha determinado. Isso é importante, irmãos. Você lembra que Davi, voltando para Davi, foi que Davi disse, Salmo 139, todos os meus dias estão escritos no teu livro, quando nenhum deles havia, tudo escrito e determinado. A pergunta é, isso só é verdade de Davi ou é verdade para a minha vida e para a sua vida? Você e eu podemos dizer que antes de nós nascermos, todos os nossos dias, a nossa história já estava escrita no livro de Deus, cada dia, quando nenhum havia, todos escritos e determinados. Isso vale para mim e para você? Com certeza. A pergunta é, isso vale para Judas também? Para Herodes? Para Pilatos? Para os gentios? Para os judeus? O que foi que eles fizeram? Tudo que já estava escrito no livro de Deus. Quando Judas traiu Jesus, a traição dele, antes dele nascer, já estava escrita nos livros de Deus. Aí eu sei que a cabeça de vocês já está dando uma volta. Até os animais, ele dizia, eu trago a água, tudo. Irmãos, gente, não dá para tentar entender tudo isso. Não dá. Eu não vou ficar doido tentando entender como sendo isso se encaixa. Porque não dá. Como é que eu, criatura finita, vou conseguir resolver todos os dilemas dessa história? Eu estou tentando entender um pouco daquilo que Deus nos deixa ver um pouquinho só. É como se ele puxasse a cortina assim, só um pouquinho para você olhar, fechasse. Você olha só um fiozinho, fecha. Vou mostrar só as costas. Né? Aqui você tem o seguinte. Espera aí. Então, se todo o mal que fizeram contra Jesus já estava determinado, eles não poderiam deixar de fazer. Verdade, já está determinado. Então, nesse caso, então, uma carta está certa. Deus determina todos os atos. Atos bons e maus, tudo está determinado por Deus. Agora a questão é essa, que aí entra um divisor de águas, a dividir a coisa. Deus não é autor do pecado. Deus não é o autor do pecado. Ele é responsável pelo pecado. Mas a criatura que comete é responsável pelo pecado. Observe. Quando Pilatos disse, não sabes tu que eu tenho poder para te soltar e para te matar? Lembra?
Jesus está lá no tribunal, na frente dele, na corte. O que é que Jesus disse? Nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. A gente usa esse texto para provar na Bíblia que a pena de morte é bíblica. Mas eu vou usar esse texto agora aplicando ele em outro sentido. Quando Pilatos diz, não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te matar? Jesus diz, nenhum poder sobre mim te foi dado senão do céu, de lá não tivesse descido. Observe, eu tenho poder para soltar e para... Ele tinha medo. Ou não tinha? Jesus está dizendo que ele não tem? Jesus está dizendo a verdade. Você tem. Porque Deus te deu. O ponto é esse. Você realmente tem poder para me soltar e tem poder para me matar. Para mandar me matar. E o que ele faz? Ele solta, ele manda ir para a cruz. Ele tem o poder. Mas o que Deus determinou que ele faria? A Bíblia diz: o Filho do Homem vai passar por tudo que está determinado por Deus. Mas ai daquele por quem ele é traído. A questão aqui, irmãos, ela não é tão fácil mesmo, eu reconheço. Deus determina o meu pecado. O meu pecado tem que ser determinado por Deus na eternidade. Senão, Deus não tem o controle da história da minha vida. E a minha história não é feita só de coisas boas, mas de coisas ruins. Não só de acertos, mas de erros. Deus precisa determinar não apenas os acertos, mas os erros. Mas quando Ele determina o meu pecado, ou os meus pecados, Ele não assume a responsabilidade de realizá-los. Ele diz: Juan, é você que vai realizar os seus pecados, não eu. Essa ceboseira é com você. Aí, acho que a gente pode levar para Tiago, quando ele diz, só para poder não né? Capítulo 1, quando ele diz, verso 13, ninguém é o ser tentado, eu sou tentado por Deus. Porque a Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí no 14 ele fala ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o seduz, o atrai. E o 15 fala, então a cobiça depois de haver conseguido dar luz ao pecado, né? Exato. Pronto, Tiago está falando disso. Tiago está falando que a origem do pecado, a origem, a execução é o homem. Ele é a origem, a sua vida. Bom, seria interessante trabalhar um pouco esse texto de Tiago, mas não hoje. E eu nem vou trabalhar muito, porque eu estou até tentando terminar aqui e vai ficar para outra semana. A questão é, nós não temos a resolução de tudo isso. Nós temos fatos bíblicos que nós os aceitamos como verdade e tentamos acomodar nossa mente a eles, porque tentando lidar com as nossas tensões do raciocínio. Mas Deus decreta os meus atos de pecado. Mas observe uma coisa: você precisa entender que até os meus atos de pecado, eles têm uma razão de ser. Escutem isso. Mas não caiam no perigo de olhar a história das pessoas agora em pontos isolados. Quando você olha para tudo isso, você precisa ter na sua mente uma ideia inicial, que é esta: Deus tem um plano. Deus tem um plano. E Jó diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, impedidos, cancelados. Onde começa o plano de Deus? Deus planejou na eternidade, mas onde Ele executa, o ponto da execução, quando Ele cria. Uma coisa assim, que eu vejo que é assim, e muitas coisas que acontecem hoje ao nosso ver, aos nossos olhos humanos, é mal. É mal, é pecado. Mas para Deus, puxa, o determinado que foi escrito por Ele e para a glória dele, está perfeito. É mal. O mal é mal. O mal não é bom. O mal não é bem. É mal. Mas o mal está dentro de um conjunto de outras coisas que compõem o plano sábio e perfeito. É entender como é que o pecado faz
o plano sábio e perfeito de Deus que a gente não consegue entender. Não tenta entender comigo que eu não sei. Eu não sei dizer como isso é possível. Veja só. Então, o plano de Deus é elaborado na eternidade, mas ele tem um ponto de execução. Onde é que ele é executado? Na criação. A criação compõe o plano de Deus. Aonde isso vai? Criação, queda, redenção e consumação. A história bíblica precisa ser vista assim. A progressividade, caminhada à revelação divina, começa na criação, passa pela queda, vai na redenção e conclui-se na consumação. Em outras palavras mais simples, começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Gente, isso aqui, chamado de queda, de criação e consumação, tudo que está aqui dentro é o plano de Deus. O que está aqui dentro? Criação do mundo, dos anjos, do homem perfeito, do homem que cai, do pecado, do homem Jesus que vem redimir, até a condenação dos ímpios, a entrada dos justos na nova terra, no novo céu, onde Deus será um com todos. Então, esse é o plano de Deus. A questão é, os atos de pecado de cada criatura, de todas as pessoas, também fazem parte desse plano. Eu não sei dizer como que essas coisas podem, de maneira sábia, fazer parte desse conjunto que começa na glória de Deus e termina na glória de Deus. Eu não sei, mas a Escritura diz, mostra, nos conduz a estabelecer uma teologia que nos diz exatamente isso.